Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, e temos a característica de ter uma emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O ano caminha a passos largos para terminar e, na realidade, o programa de hoje é o último de 2024, porque, tal como muitos, ou a grande maioria de nós, também o Isto é o Povo a Falar vai festejar o Natal, vai festejar o fim de ano de 2024 e voltamos no dia 8 de janeiro para uma nova temporada de conversas. Mas, para fechar 2024, nada como olhar para trás e mencionar alguns dos acontecimentos mais importantes, tanto a nível nacional como internacional, e neste caso com alguém que tem um percurso desde a primeira temporada connosco, o Dr. Pedro Borges de Lemos. Muito boa noite, Pedro, muito obrigado por estares aqui connosco e num programa que, do meu ponto de vista, marca mais é mais um marco, peço desculpa a redundância, da caminhada deste programa. João Nuno, muito boa noite. É sempre um gosto, já sabes, estar aqui contigo e com os nossos espectadores e falar um bocadinho sobre os temas que, com total liberdade e independência, que é o meu registro e é também o vosso, costumamos aqui fazer. Ótimo. Olha, e vamos começar por um acontecimento que não se esperava para 2004, que foram as eleições, 2024, aliás, que foram as legislativas, por força da queda do governo de maioria absoluta de António Costa. Há eleições, há um novo governo, há expectativas de que a ação do novo governo, de facto, seria diferente e traria, por assim dizer, um rumo diferente ao país. Neste momento, qual é a leitura que tu fazes? Olha, é uma leitura ainda relativamente precoce no que diz respeito àquilo que tem sido a ação do Governo. O Governo tinha um programa, tinha definido um plano de ação para o país, tem, enfim, prosseguido a alguns objetivos que tinham sido definidos nesse mesmo programa, embora não tenha concretizado muitos daqueles que tinha prometido. E, portanto, ainda é um bocadinho cedo para nós fazermos uma avaliação positiva ou negativa deste governo. O que é facto é que havia a promessa de haver um desagravamento dos impostos, da carga fiscal, havia também a promessa de ajudar os jovens na aquisição de habitação, havia também a promessa de desagravar os impostos relativamente às empresas, havia, digamos que a promessa de, em algumas áreas um pouco mais polémicas, haver políticas que se concretizassem na prática. Refiro-me concretamente à segurança, refiro-me concretamente à questão da imigração, e, portanto, o Governo tem, de alguma forma, tentado prosseguir esses objetivos. Como digo, alguns ainda não estão concretizados, outros sim. Agora, interessa aqui ver um bocadinho a percepção pública que as pessoas têm da ação do Governo. E essa, na minha opinião, e segundo aquilo que têm sido as sondagens, embora, obviamente, que as sondagens valem o que valem, mas há uma percepção positiva da ação do Governo. Portanto, o Governo tem, de alguma forma, focado a sua ação em pontos sensíveis para a população, em pontos sensíveis, nomeadamente para alguns nichos da população que estavam, digamos que, insatisfeitos, e isso, obviamente, que tem dado créditos ao Governo. Quanto ao resto,
ainda é cedo para nós fazermos, volto a dizer, uma avaliação positiva ou negativa da ação. Mas Pedro, e olhando para aquilo que tem sido a performance portuguesa e dos governos portugueses de uma forma geral, indo talvez um pouco mais fundo, sensível, um ano numa legislatura de 4 já não é um corpo importante de tempo? É, e sobretudo nós temos que ver que este governo, enquanto fez a sua campanha eleitoral, e antes disso, aliás, disse que iria fazer uma grande diferença relativamente ao governo anterior. E essa grande diferença, obviamente que não era só em termos daquilo que poderiam ser os objetivos concretizáveis, mas até no seu plano de ação. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que em áreas muito sensíveis, como, por exemplo, a saúde e a educação, e a própria habitação, nós mantemos problemas gravíssimos que não estão a ser resolvidos pelo Governo. E, portanto, aquilo que seria uma ação musculada, no sentido de realmente alterar de uma forma radical aquilo que tinha sido o percurso e a rota definida pelo Partido Socialista, não me parece que esteja a acontecer. Portanto, o Governo teria que ser ainda mais proativo naquilo que são os pontos mais sensíveis da população portuguesa. Olha, Pedro, uma novidade que nos trouxe as legislativas de 2024 foi, de facto, o desenho das bancadas parlamentares. E eu, com frequência, vou ao Algarve e, quando chego ao Algarve, vejo aqueles outdoors, onde vejo o PS a dizer por causa do PS vai deixar de pagar scuts, e na rotunda a seguir vejo um outdoor do Chega a dizer vai deixar de pagar scuts por causa do Chega. Mas quem é que realmente lidera a oposição? É difícil responder a essa pergunta, porque nós temos neste momento 2 partidos a disputar realmente esse lugar. Temos o Partido Socialista, que é um partido tradicional do elenco partidário político português e, portanto, já foi governo em alternância com o PSD muitas vezes. E temos, há pouco tempo a esta parte, um outro partido que surgiu, que é realmente o Chega. O Partido Socialista é um partido encostado no sistema, é um partido que faz parte do sistema, que se alimenta do sistema e que quer que o sistema se mantenha vivo. O Chega, aparentemente, é um partido contra o sistema e que quer debelar este sistema, embora de alguma forma, se mantenha no próprio sistema e, inclusivamente, quisesse fazer parte deste governo e, portanto, isso é, de alguma forma, contraditório com aquilo que é um partido antissistema. O partido antissistema não quer fazer parte dos governos exatamente porque considera que esses governos, no fundo, são sistémicos, mantêm os mesmos males consecutivamente e, portanto, aquilo que os partidos antissistema querem fazer é exatamente acabar com isso. E, portanto, o que nós verificamos é registros completamente diferentes, quer da parte do Partido Socialista, quer da parte do Chega, relativamente àquilo que poderia ser uma oposição construtiva, e eu sublinho construtiva, porque aquilo que nós verificamos, quer do Partido Socialista, quer do Chega, é, na minha opinião, tudo menos construtivo. E a construção faz-se através de ideias que podem, eventualmente, ser melhores do que aquelas que estão a ser prosseguidas. Ora, nós não verificamos, quer da parte do Partido Socialista, quer da parte do Chega, ideias melhores do que aquelas que estão a ser prosseguidas pelo Governo, independentemente de algumas, na minha opinião, serem relativamente fracas e não corresponderem, de facto, àquilo que os portugueses precisam. Agora, nós precisamos, como do pão para a boca, de uma oposição construtiva e não de uma oposição que esteja permanentemente a deitar abaixo. Isso não interessa. Quer dizer, o Partido Socialista deita permanentemente abaixo tudo o que são propostas do Governo. O Chega, e que ainda por cima está muito mais próximo em termos de família política do Chega, dos partidos do Governo,
do que o Partido Socialista, também está sempre num registro de bota abaixo. E, portanto, isto não só cansa a população, cansa aqueles que não veem os seus problemas resolvidos nas suas vidas, não veem os filhos terem uma habitação, não veem realmente haver uma preocupação relativamente aos mais pobres. A ação social. Agora parece que o Governo, a partir do próximo ano, vai criar uma lei das finanças relativamente ao setor social. Acho de aplaudir. E isto é extraordinariamente importante, porque o setor social tem sido um setor muito esquecido naquilo que têm sido as políticas. Mas importante em algumas das respostas. Mas importante em algumas das respostas, exatamente. E, portanto, tudo isto para dizer que, sem uma oposição construtiva, séria e responsável, nós não vamos conseguir resolver os problemas. Pedro, mas isto não crees que nos leva a uma palavra que entrou derrompante no nosso léxico há relativamente pouco tempo, que é os tais populismos. Mas depois, olhando para um cartaz e outro, e volto ao famoso cartaz das escutas no Algarve do PS e do Chega, realmente eu não posso usar esse rótulo e só indexar a um dos lados. Não. Isso não é possível, até porque o populismo é transversal a todos os partidos. Transversal a todos os partidos. Quer dizer, essa questão do populismo, embora colada a determinados partidos, os partidos de chamadas direita radical, ou, se alguns quiserem chamar de extrema-direita, embora eu considere que é um conceito errado relativamente àquilo que é, digamos que, a ideologia desses partidos, mas o populismo existe em todos os partidos e é transversal, porque só através do populismo, obviamente que muitas vezes em doses equilibradas, é que se consegue chamar a atenção da população. De outra forma não é possível, não é? Até porque as pessoas estão preocupadas com o seu dia-a-dia, com a sua vida. E se não houver propaganda, digamos assim, e é assim que se chama tecnicamente, propaganda mais populista, que chama a atenção das pessoas, não é possível, obviamente, que esses partidos tenham os resultados que pretendem, não é? Nas urnas. Olha, e Pedro, ainda olhando para aquilo que tem sido a ação da oposição, por assim dizer, não surpreendeu que assim que este novo governo tomou posse, as greves e os sindicatos mostrassem que estão vivos, entre aspas? Sim, e têm feito, enfim, dentro daquilo que é o seu papel, que vem previsto, aliás, na Constituição, e a possibilidade de livre manifestação pública dos seus interesses e das suas reivindicações, têm feito, enfim, digamos que um trabalho, digamos que alguns mais meritório do que outros, nas ruas, relativamente àquilo que são as suas reivindicações. Isto porque eu considero que é absolutamente essencial que haja este tipo de manifestações, desde que ordeiras e urbanas, para que, muitas vezes, o poder político se aperceba dos problemas que existem em determinado tipo de grupos profissionais. E, portanto, eu sou perfeitamente a favor deste tipo de manifestações. Só não posso, obviamente, ser a favor de manifestações pouco ordeiras e que queiram, digamos assim, violar aquilo que é o princípio da liberdade dos outros. Isso eu não posso, obviamente, concordar. Muito bem, Pedro. Algo que temos assistido também em 2024, mas que só teremos a conclusão, por assim dizer, desta novela em 26, é o aparecimento dos presidenciáveis. Isto tem sido um folhetim que vai alimentando a imprensa escrita e a imprensa falada e as televisões. Isto é um tema que realmente tem alimentado a comunicação social, não é? E é lógico, digamos assim, dentro daquilo que é a lógica da comunicação social que alimenta.
Enfim, nós ainda temos poucos elementos para, enfim, dizer que há determinadas pessoas que vão ser efetivamente candidatas. Enfim, do espectro da direita, temos 2 nomes que, para mim, já são absolutamente seguros, não há dúvida nenhuma, que é o caso do Dr. Marques Mendes e do Almirante Gouveia e Melo. Da parte da esquerda é um bocadinho mais difícil, porque o Partido Socialista, e houve agora umas últimas declarações do seu secretário-geral, que dizia que era absolutamente essencial aparecer uma figura forte, carismática e mobilizadora da parte do Partido Socialista. Quer isto significar que, provavelmente, os putativos candidatos que têm aparecido não são suficientemente fortes. Obviamente que ponho de parte António Costa e Guterres pelas razões que todos sabemos, mas, de facto, se, eventualmente, o Partido Socialista não apresentar um candidato forte, carismático e capaz de ganhar as eleições, arrisca-se a, durante 30 anos, não ter um Presidente da República da sua cor. Não é? Portanto, até porque o Partido Socialista, nas últimas presidenciais, não foi só nas últimas, em várias das últimas presidenciais, não tem apresentado candidato, não é? Não, o facto de Ana Gomes ser do Partido Socialista não significa que teve o apoio do Partido Socialista. Não, e de alguma forma até me pareceu bastante independente daquilo que era a sua candidatura. Agora, de facto, eu penso que a ala, de uma forma geral, a esquerda está com alguma dificuldade em ter um candidato forte, carismático e mobilizador. E, portanto, eu não estou a ver, assim, de repente, alguém que possa aparecer com essa capacidade mobilizadora. E muito menos, eventualmente, se for Mário Centeno, porque não considero que Mário Centeno tenha carisma para ganhar umas eleições presidenciais. E dos 2 candidatos que tu crees que já estão alinhados e que tens quase a certeza que serão mesmo candidatos, qual é a leitura que fazes? Bom, este quase pré-anúncio do Almirante Gouveia e Melo veio não só atrapalhar a vida de Marques Mendes, como também atrapalhar a vida do próprio PSD, não é? Que já estava preparado a esfregar as mãos para apoiar o candidato Marques Mendes. Isto porque as sondagens estão a dar uma folga muito significativa ao Almirante. E porquê é que estão a dar uma folga muito significativa ao Almirante? Não vou dizer que esta é a minha opinião, até porque não sou particular simpatizante do Almirante Gouveia e Melo, mas aquilo que me parece das sondagens é que a figura, a imagem do Almirante Gouveia e Melo, até não tanto pelo percurso que é relativamente desconhecido dos portugueses, mas pela sua intervenção na Task Force e na coordenação de toda aquela situação das vacinas, criou a ideia de uma autoridade, de uma ordem. Ora, os portugueses querem, e não é por acaso que as sondagens apontam o único candidato que não é civil a Belém, como o candidato favorito, que é Gouveia e Melo, portanto é um militar. Não é por acaso, porque eu penso que as pessoas querem a ordem, a autoridade em Portugal. Não achas, desculpa, se é que posso tratar-te por tudo depois destes anos todos, mas não achas que é mais uma penalização dos políticos? Ou seja, tal como as sondagens têm demonstrado, últimas sondagens, há um grande desencanto dos portugueses para com os políticos. Isso é completamente verdade. Há um grande desencanto relativamente aos políticos, mas a verdade é esta, João, se nós virmos bem, quer dizer, há uma grande decepção dos portugueses relativamente aos políticos, mas depois eles votam exatamente nos 2 partidos que alternam no poder desde o 25 de Abril, PSD e PS. Aliás, nós tivemos a prova agora nas últimas eleições em que houve quase um empate técnico entre ambos os partidos. Portanto, quer dizer, isso ao mesmo tempo é um bocadinho contraditório e acabamos por não ter exatamente a noção daquilo que é o entendimento dos portugueses. Eu penso que, independentemente de ser o Gouveia e Melo, mas o facto de ele ser um militar
pode ajudar a que os portugueses queiram votar nele. Okay, então... Exatamente porque representa a ordem e a autoridade. O que falta, exatamente dois elementos absolutamente integradores da estrutura do Estado que estão a faltar em Portugal. Mas então deixa-me colocar a questão desta forma e conhecendo a tua postura ética e os teus princípios ético-morais. Nós temos alguém que tem o percurso castrense, portanto é militar de carreira, que no momento em que a Europa poderia ou pode estar mais próxima de um conflito aberto em todo o plano, podendo estar e continuar à frente como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, da Armada, e poder intervir em grande parte das decisões junto dos seus homens nesse cenário de guerra, prefere abdicar para ser Presidente da República e a única coisa que faz é uma formal declaração de que Portugal entra na guerra. Concordo e subscrevo com tudo o que disseste. Eu tenho um princípio que é eu devo apenas contas à minha consciência e àquilo que eu considero ser o certo e o correto. É evidente que às vezes erro, mas eu acho que a pessoa nunca deve, sobretudo se tem determinados cargos, ceder àquilo que são as suas ambições pessoais, àquilo que é o seu ego. Ora, aquilo que tem acontecido relativamente ao Almirante Gouveia e Melo é que ele tem sido praticamente levado numa bandeja de ouro ao longo destes últimos anos pela comunicação social. A comunicação social fez o Gouveia e Melo, isso eu não tenho dúvidas. E, portanto, o Gouveia e Melo, como homem que é, obviamente com as suas qualidades e com os seus defeitos, acabou por ficar um bocadinho, digamos que cego por esta... Deslumbrado. Deslumbrado, exatamente. Deslumbrado com aquilo que poderá ser uma perspectiva muito animadora dos últimos anos profissionais dele, não é? Porque ele tem 60 e tal anos, 64 ou 65, e, portanto, segundo a tradição portuguesa, ficará 10 anos, porque é assim que as coisas funcionam em Portugal. Não houve até hoje nenhum presidente que tivesse ficado menos do que 2 mandatos, portanto, ficam sempre 2, e cada um deles é 5 anos, e, portanto, ele sai de lá com 70 e tal anos, com a sua reforma, e com certeza irá nessa altura, digo eu, descansar, como vai fazer, ou diz que vai fazer, o Marcelo Rebelo de Sousa. Nunca mais se metendo em política e nunca mais falando de política. Essa deve ser... eu honestamente, se eu me dedicasse ao jogo, ora, aí está um número onde eu nunca punha fichas. É nessa frase de Marcelo Rebelo de Sousa, mas pronto. Exato. E, portanto, lá está, é o que tu dizes, deslumbrado, porque como digo, quer dizer, as sondagens dão-lhe uma folga muito grande relativamente ao outro candidato, que penso ser o Marcos Mendes, e, portanto, isso, obviamente, que tem interferido naquilo que é a sua decisão e o seu próprio discernimento relativamente às questões. E achas que, de alguma forma, isto é uma notícia que foi um exclusivo conseguido pelo Página 1, que é um jornal online, o famoso encontro de Gouveia e Melo com Nuno Melo à noite, um encontro informal num qualquer bar em Lisboa. Achas que isso é uma indicação de que o governo está a tentar saber onde se posiciona Gouveia e Melo, ou já saberá? Eu conheço o Nuno Melo, aliás, integrei o CDS durante alguns anos, tive algumas funções e alguns cargos dentro do partido e considero que o Nuno Melo, enfim, não tem condições sequer para negociar o que quer que seja. Portanto, não é uma pessoa capaz disso. E, portanto, não considero que haja aí nenhuma questão. Enfim, se eventualmente houvesse algum interesse da parte do governo, e particularmente de Montenegro, de que Gouveia e Melo fosse o seu candidato, portanto o candidato do PSD,
com certeza que haveria outro modus operandi diferente desse que agora levantaste. Muito bem. Olha, vamos então passar para as questões internacionais, ainda antes de ir a Trump, que é provavelmente a notícia internacional do ano. Vamos a algo que é recente, que também mencionámos e falámos aqui, foi o facto de Macron ter que indigitar um novo primeiro-ministro, uma vez que o primeiro-ministro anterior, apesar da elevação e da qualidade do homem em si, por assim dizer, estava apoiado por uma coligação antinatura, não é? Pois. Bom, e no dia, penso que 8 ou 9 de janeiro do próximo ano, faz um ano, que estamos neste impasse em França com 3 primeiros-ministros. Primeiro, Gabriel Attal, que é, digamos que, eu diria quase uma criação de Macron, sai de um partido que é o Renascimento, criado pelo próprio Macron. Depois tivemos Michel Barnier, e eu concordo com aquilo que dizes, é um homem com uma postura e até com um exemplo, enfim, que são bastante interessantes naquilo que foi a sua ação política em França. E agora temos François Bayrou, que não sabemos exatamente o que é que vai fazer, mas, quer dizer, qualquer um destes 3, tirando, digamos que, enfim, o Attal, que vem de um partido social-liberal, mas quer dizer, os outros 2 vêm de partidos moderados, centristas, perfeitamente comprometidos com aquilo que tem sido a linha de Macron. E como digo, o primeiro, Gabriel Attal, que era um rapaz muito novo, eu diria quase que é uma criação de Macron. Portanto, nós mantemos um impasse em França que vai ser muito difícil de resolver. E isto porquê? Se me permites. Claro. O Macron quer aprovar um orçamento. Quer dizer, o orçamento do Macron vai passar por 2 ideias fundamentais. A primeira é que quer, digamos que, tirar despesas ao Estado, mas tirando despesas ao Estado, obviamente que vai fazer sofrer aquilo que são os planos sociais e todos aquele dinheiro que poderia ser canalizado para o setor social, e quer também criar impostos para os mais ricos. Ora, isto vai, de alguma forma, ofender a esquerda, que é neste momento maioritária no Parlamento francês, e vai ofender a direita radical. Porquê? Porque num caso há pouco dinheiro para a parte social e no outro caso vai ofender aquilo que é grande parte dos eleitores desse partido. E só para contextualizar, a direita radical, que foi o partido mais votado. União Nacional. Okay. União foi Nacional. O mais votado. Não, agora a União Nacional, de alguma forma, teve menos votos. Okay. Menos votos. Agora, quem realmente tem no Parlamento francês uma mancha muito maior, digo mancha em termos de número de membros, é de facto a esquerda. E, portanto, a esquerda, nomeadamente Mélenchon, reivindicou por parte da esquerda que ele representa, quer da esquerda mais radical, quer da esquerda moderada, reivindicou uma posição que não lhe foi dada, que era a posição de Primeiro-Ministro. E, portanto, nós temos neste momento, ou melhor, o Macron tem neste momento um problema complicadíssimo. É que, ao tomar estas 2 medidas e ao fazê-las refletir no orçamento, não vai ter o apoio nem da esquerda, nem da União Nacional Mas em França, Marine Le Pen. Em França, o presidente não pode fazer qualquer coisa desse estilo por decreto. A Constituição francesa não tem uma articulação qualquer que permita, em casos destes, o presidente executar determinadas políticas por decreto presidencial. Vamos lá ver. Nós vivemos, em França existe um sistema semipresidencialista e, portanto, o presidente tem mais poderes do que num sistema parlamentarista, não é? Nomeadamente, pode escolher o primeiro-ministro. E é isto que tem dado as grandes questões relativas ao próprio Macron. É que, volto a dizer, Mélenchon, que representa a esquerda neste momento em França, reivindica uma posição que Macron nunca lhe quis dar, não é? Porque ele acha que tem legitimidade na medida em que foram os mais votados. Okay. Um bocadinho à semelhança daquilo que se passou em Portugal
em 2015, com Passos Coelho e tal. Portanto, os partidos mais votados não foram aqueles que formaram o governo. Mas isso é uma decisão do próprio Macron, porque num sistema semipresidencialista ele pode, digamos que, indicar o Primeiro-Ministro. E através do Primeiro-Ministro, que geralmente é da sua cor política, obviamente que faz aprovar determinadas leis ou determinados diplomas, não é? Isso é um facto, aquilo que dizes. E achas que assim a França continua a caminhar para uma tensão social ainda maior do que aquela que já se vai vivendo? Não, eu sobre isso não tenho dúvidas nenhumas. Vai continuar a tensão social, vai continuar, digamos que as posições cada vez mais polarizadas entre a esquerda e a direita mais radical, e, portanto, vai ser cada vez mais insustentável para a França continuar a manter-se assim. Eu relembrava só uma coisa, é que a França, sob o ponto de vista económico, está numa situação muito difícil. Tem uma dívida externa brutal e, portanto, quer dizer, a França, que era uma das alavancas da Europa em termos económicos, a França e a Alemanha, são dois países que neste momento estão com gravíssimos problemas económicos. Não é? E, portanto, isso, obviamente, que também não ajuda àquilo que tu dizias, que são as tensões, nomeadamente sociais, que podem, algumas recrudescer e outras até desenvolver-se muito mais do que tem acontecido. Muito bem. E ter a França e a Alemanha assim, numa fase em que Donald Trump se prepara para assumir a administração da Casa Branca e começar, obviamente, com as suas, não quero chamar guerras comerciais, mas, de facto, os desafios comerciais que são impostos um pouco por todo o mundo. Mas a eleição de Trump é um dos momentos que marca o ano no cenário internacional. Muito marcante, até por uma questão que tem alguma graça, é que toda a gente, enfim, teve muita dificuldade. Quando eu digo toda a gente, falo da comunicação social e dos comentadores, enfim, de serviço, nos grandes canais de televisão, e não refiro só a Portugal, refiro-me também a outros países, nomeadamente os Estados Unidos. Quer dizer, aquela dificuldade que as pessoas tiveram em aceitar a vitória de Trump não deixa de ser irónica e engraçada, não é? Porque tiveram mesmo que aceitar a vitória de Trump quando todos já davam a vitória de Harris nas últimas eleições. Agora, eu considero que, independentemente da simpatia ou não que se possa ter por Trump, o Trump já foi presidente dos Estados Unidos e não acabou o mundo. Inclusivamente, em termos económicos, os Estados Unidos melhoraram. Inclusivamente, em termos económicos, as pessoas, nomeadamente os mais velhos e os mais jovens, tiveram melhores condições de vida. Não há dúvida disso. Portanto, Trump fez um bom trabalho. Sob o ponto de vista a nível económico, não há dúvida nenhuma que fez um bom trabalho. Depois há outras questões, relativamente às quais eu sou particularmente sensível, que são as questões da defesa da vida, e Trump defende, de facto, a vida. Defende a vida com unhas e dentes, é completamente contra o aborto. E isso é absolutamente essencial nos dias de hoje, em que a maior parte das pessoas, a maior parte da comunicação social dos países são a favor do aborto, ou seja, cultivam a morte em vez de cultivarem a vida. Depois há uma questão mais polémica, que é a questão da imigração, não é? E dos campos, dos clássicos campos de deportação e tal. E, portanto, isso são questões mais delicadas, mais polémicas, mas que não podem ser deixadas de ser tidas em consideração, porque nós não podemos aceitar entrarem nos países, sejam eles quais forem, pessoas que estão ilegais. Pedro, isso não é possível. A questão aí é que os números já estão em cima da mesa.
O deportador-mor nos Estados Unidos não se chamou Donald Trump, chamou-se Barack Obama. Sim, é verdade. Em termos de números, de volume de deportação, o Barack Obama deportou mais imigrantes ilegais do que propriamente o Trump. E Mas que são números branqueados. Aquilo que se assiste na fronteira sul, em determinados momentos, assemelha-se quase a uma invasão territorial. Se nós víssemos aquelas colunas de milhares e milhares de pessoas a caminho de Portugal, se calhar questionávamos, o que é que se passa aqui? Porque é que os americanos tinham que encarar isto com naturalidade? É verdade. E realmente essa questão, que é uma questão mais sensível, mais polémica, também vai ser alvo, obviamente, de desenvolvimento por parte do consulado. E a nível geopolítico internacional? A nível geopolítico, há agora uma questão particularmente sensível que está na ordem do dia, que é a questão da Síria. E eu não vejo que Trump vá aqui, até porque em 2019 ele tinha tomado uma posição clara relativamente à questão dos curdos, não é? E a retirada de tropas da Síria que eventualmente ajudassem os curdos. Nós vamos ter aqui um problema complicadíssimo. Não queria, obviamente, já centrar a questão na Síria, mas essa é uma delas. Agora, a questão, por exemplo, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, nós continuamos a não saber exatamente a posição de Trump relativamente a este problema gravíssimo. Porquê? Porque Trump é sempre muito, eu nem diria lacónico, eu diria muito pouco claro relativamente à sua posição neste tema. Ele diz, bom, comigo essa guerra vai acabar. Mas como? De que maneira? Eu não consigo perceber como é que ele diz que a guerra vai acabar, porque a guerra está para continuar, e por muitos anos. Portanto, relativamente à questão geopolítica, vai ser muito difícil que as coisas se resolvam, mas eu tenho algum otimismo e acredito que eventualmente possa haver alguma coisa na manga que altere radicalmente as posições de alguns destes, enfim, daqueles que neste momento estão na guerra, no palco da guerra. Refiro-me concretamente aos atores, e que haja uma alteração significativa da situação para prevenir crises humanitárias gravíssimas, como aquela que neste momento se está a viver em Gaza, não é? Até porque, segundo me parece, a guerra não é propriamente boa para a economia. É boa para a economia de alguns, não é? Mas não para a economia de uma forma geral. Ainda com Trump e com a administração Trump, surpreende depois que tenha escolhido Elon Musk para fazer parte do corpo da sua administração. Repara, as decisões de Trump são sempre decisões ao contrário daquilo que se possa pensar. Não são decisões levianas, são decisões pensadas e estratégicas, no sentido de através das pessoas que ele escolhe, haver não propriamente tomadas de posição que possam, digamos, que resolver os assuntos, mas que haja uma percepção pública de que aquelas pessoas que foram escolhidas por Trump realmente são as melhores para determinados cargos. E isto é uma estratégia que é usada por Trump e eventualmente por outros políticos e que resulta, e que efetivamente resulta. No caso que me referes, eu penso que será essa a estratégia. Eu não sei exatamente qual vai ser, digamos que, os resultados dessa nomeação, mas penso que fundamentalmente será isso que esteve na cabeça de Trump. Olha, e olhando ainda para as eleições e para a vitória de Trump, achas que marca o momento, é o ground zero para o mainstream media? Ou seja, o momento em que a comunicação social mais ativista desculpa a expressão, bateu de frente com a realidade
dos eleitores e da percepção das pessoas. É verdade, mas, como digo, não é a primeira eleição de Trump. Não é a primeira eleição de Trump e eu não sei se esta eleição de Trump foi mais polémica do que a primeira. Não sei. Até porque nós já tivemos um presidente Trump. Atenção, e portanto nós já sabemos quem é o Trump. Sim, mas a questão não é da polémica. É que a questão nas sondagens, a Hillary estava muito à frente. Exatamente. E agora aquilo que vimos foi uma comunicação social a tentar colocar a Kamala a um outro nível. Sim, okay. mas isso percebe-se dentro daquilo que é a lógica clássica de há uns anos, é esta parte da comunicação social. Agora, é engraçado que se tu fizeres uma análise das coisas, como bom analista que és, verificarás uma coisa. É que as pessoas não avaliam propriamente Trump pela sua atuação enquanto presidente dos Estados Unidos. As pessoas avaliam Trump por determinadas atitudes que ele teve, até depois de ter sido presidente dos Estados Unidos, que devem ser alheias àquilo que é o seu mandato. E, portanto, esse aspecto é extraordinariamente importante. Depois, obviamente, muito empolado por essa tal comunicação social manipuladora. Tem que se dizer isto, porque esta comunicação social que faz, enfim, este tipo de notícias é manipuladora. E, portanto, não está a funcionar. Respondendo concretamente à tua pergunta, a comunicação social que está a fazer este tipo de trabalho não está a ter bons resultados. Não está a ter bons resultados. E, portanto, voltando à questão que eu falava há bocado, da autoridade, da ordem, o que é que Trump representa? Representa a autoridade, representa a ordem, representa o grito dado na altura certa, o murro na mesa dado na altura certa. E as pessoas querem isso. Obviamente que se ele não trouxesse resultados, obviamente que se ele não melhorasse a vida das pessoas, no concreto, na prática, no dia-a-dia, também não teria votos. Embora Trump seja a ordem no caos, não é? Porque, de facto, há um caos também no dia-a-dia de Donald Trump. Muito bem, mas é algo para seguir com a expectativa. Surpreendeu-te ter convidado o Xi Jinping para a tomada de posse? Não me surpreendeu, porque, vamos lá ver, nós temos aqui a questão de Taiwan, não é? Que é uma questão antiga e uma questão relativamente complicada de se resolver. E eu penso que Trump vai começar eventualmente a afastar-se um bocadinho do apoio a Taiwan. Agora, é evidente que este convite já se sabia que ia ser recusado, não é? Ao contrário daquilo que foi feito à Argentina, ou a El Salvador, ou até à Itália, em que iriam ser aceitos. Curiosamente, Trump não convidou Putin. E, curiosamente, também não convidou algumas, enfim, individualidades, como, por exemplo, o presidente do Brasil e muitos outros, que, enfim, que se esperaria, porque repara, a tomada de posse do Trump e os Estados Unidos, ao contrário de outros países, funcionam desta maneira, só são convidados aqueles que eles querem, refiro-me concretamente ao novo presidente eleito, e não há aqui grandes diplomacias. Quer dizer, não há aqui grandes encontros, não, nem há digamos que, um escrupuloso, digamos que respeito por aquilo que são as normas, as regras diplomáticas, enfim, têm que convidar uns, se convidam uns têm que convidar outros, não. Convidam aqueles... É algo pessoal quase. É algo pessoal quase. E, portanto, nos Estados Unidos funciona assim e muito mais, obviamente, sendo Trump o presidente. Muito bem. Vamos então até à Síria, onde quem até há bem pouco tempo era considerado um terrorista, passou a ser considerado por esse mainstream mídia agora um terrorista moderado, que eu não sei o que é, mas se calhar vou descobrir, que já deu
uma entrevista para a CNN, canal que, recordo, Cristiane Amanpour entrevistou o Ayatollah do Irão sem o hijab, mas esta jornalista já fez a entrevista com o hijab. Os salvadores que já começaram a perseguir, já começaram a torturar e já disseram que vão impor a lei Sharia. Pois, nós, de facto, esta foi uma tomada da parte dos sunitas, dos rebeldes sunitas, não é? Que supostamente terá, quer dizer, não sei se esta tomada dos sunitas terá agradado ao mundo ocidental e ao mundo árabe. O que eles pretendiam, refiro-me concretamente ao mundo árabe e ao mundo ocidental, os países ocidentais, era que os Assad saíssem da Síria, não é? Já estavam lá há mais de 50 anos, consideravam que eram os tiranos e, portanto, teriam que sair. Bom, neste momento temos uma situação complicadíssima, enfim, complicadíssima a favor, temos um problema gravíssimo e, eu diria que quase sem solução, na Síria, não é? Temos no norte da Síria os curdos, que eventualmente poderão perder com o Trump grande parte do apoio que os Estados Unidos lhe davam. Temos os sunitas com o apoio da Turquia. Temos o Estado Islâmico, enfim, ali muito perto de tomar conta de tudo, porque ideologicamente este grupo rebelde está muito próximo daquilo que é a ideologia do Estado Islâmico e, portanto, quer dizer, a crise humanitária vai manter-se e vai manter-se e vai piorar, não é? Nos próximos tempos. Portanto, tudo isto é profundamente preocupante. Isto acompanhado com uma declaração ontem ou anteontem de Benjamin Netanyahu a dizer que vai agora aumentar e implementar mais colonatos, nomeadamente nos Montes Golã. Tal e qual, e não sei se soubeste da notícia, mas eu penso que ontem houve o maior ataque de há 12 anos a esta parte, da parte de Israel relativamente à Síria. Portanto, nós estamos, volto a dizer, com uma crise humanitária brutal. Estamos com realmente um país que está sem condições de governabilidade e vai manter-se sem condições de governabilidade e, portanto, as instâncias do mundo, nomeadamente as Nações Unidas, que poderiam fazer alguma coisa por isto, não têm capacidade para o fazer. Aliás, eu considero que as Nações Unidas, ultimamente, enfim, é uma entidade inoperante, digamos. Mas isso é uma boa questão, Pedro, até para, de alguma forma, finalizar a nossa conversa. 2024, a tecnologia avança à torto e à direito, peço desculpa pela simplicidade da expressão, mas aquilo que nós vemos é que grandes instituições internacionais, que foram absolutamente essenciais em décadas importantes, na sequência até de grandes conflitos armados, como foi a ONU, como foi a NATO, estão cada vez mais débeis, mas também, ao mesmo tempo, talvez cada vez mais instrumentalizadas. Mais instrumentalizadas, com muitas entropias, com muita falta de capacidade, e eu diria até da parte daqueles que têm os postos mais altos, os cargos mais altos dessas instituições. São pessoas pouco carismáticas, pouco capazes delas próprias tomar posições firmes. Porque já lá vai o tempo em que eram as pessoas e não as instituições a tomar posições. Eu tenho saudades desses tempos. Neste momento são as instituições. E, como dizes e bem, muitas delas instrumentalizadas e manipuladas por interesses mais altos. Pedro, para finalizar. Para finalizar, desejar um bom ano a ti, a toda a equipa, aos nossos espectadores. Esperar que o próximo ano, enfim, traga coisas mais simpáticas do que este.
Muito bem. Entretanto, eu vou aproveitar e também desejo-te já primeiro um Feliz Natal, não é? Obrigado. Porque ainda antes do fim de ano temos um Feliz Natal e depois regressamos em 2025 já um novo ano que deve ser encarado sempre com alguma expectativa, apesar do desânimo que estas... E sobretudo otimismo, não é? Otimismo? Eu acho que sim. Ainda vale a pena? Acho que vale. O ânimo vale sempre a pena. E fé? E fé. Quanto mais não seja, porque sempre temos mais um dia por diante para poder encarar as coisas de outra forma. Obrigado, Pedro, uma vez mais, não só por estares aqui neste programa, mas por nos acompanhares ao longo destes, já a caminho dos 5 anos de programação. Obrigado a si que nos acompanhou. Sim, vamos festejar o Natal e depois vamos festejar o fim de ano. Vamos estar agora durante um período de interregno, mas voltamos no dia 8 de janeiro. Portanto, resta-me agradecer a todos vocês, desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo e estamos de volta para o ano. Obrigado.